Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você sabe o que é um livro apócrifo? Vamos lá. Os livros apócrifos, também conhecidos como livros pseudocanônicos, são os livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs. Mas também há livros apócrifos do Antigo Testamento, nos quais as comunidades cristãs não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo, por serem escritos sem inspiração divina. Portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. O cânon se designa uma vara utilizada como instrumento de medida e que normalmente se caracteriza como um conjunto de regras sobre um determinado assunto. O termo apócrifo foi criado por Jerônimo no V século para designar basicamente antigos documentos judaicos escritos no período entre o último livro das Escrituras judaicas, o livro de Malaquias, e a vinda de Jesus Cristo. São livros que, segundo a religião em questão, não foram inspirados por Deus e que não fazem parte de nenhum cânon. São também considerados apócrifos os livros que não fazem parte do cânon da religião que se professa. A consideração de um livro como apócrifo varia de acordo com a religião. Por exemplo, alguns livros considerados canônicos pelos católicos são considerados apócrifos pelos judeus e pelos protestantes. Especificamente, os católicos aceitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, Macabeus 1 e 2 e Baruque. Alguns desses livros são os inclusos na Septuaginta, por razões históricas ou religiosas. A Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica, traduzida em etapas para o grego, entre o século III e o século I a.C., em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. A terminologia teológica católica romana ortodoxa para os mesmos é deuterocanônicos. O termo deuterocanônico refere-se a um conjunto de 7 livros que estão presentes na Septuaginta, antiga tradução em grego do Antigo Testamento. Isto é, os livros que foram reconhecidos como canônicos em um segundo momento. Destes fazem parte também as adições em Ester e em Daniel. Adições em Ester são as mudanças encontradas na versão grega do livro de Ester na Septuaginta em relação à versão hebraica. 6 capítulos adicionais e diversas pequenas alterações no significado dos textos foram percebidas já na época de Jerônimo. No livro de Daniel, é a parte considerada deuterocanônica do livro de Daniel, além da parte escrita originalmente em hebraico, temos em Daniel as adições de origem grega. São os capítulos 3, 13 e 14. Não constam na Bíblia hebraica e nem nas versões da Bíblia comumente usadas pelos protestantes. Para dar um exemplo melhor, são os episódios da história de Susana e também de Bel e o dragão. A história de Susana é uma das adições em Daniel, considerada apócrifa por protestantes, mas incluída no livro de Daniel pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa Oriental. Ela está ligada no artigo 4º dos 39 artigos de religião da comunhão anglicana. A história de Bel e o dragão, incorporada como o capítulo 14 das adições em Daniel, foi escrita em aramaico por volta do final do século II a.C. e traduzida para o grego na Septuaginta. Os apócrifos são cartas, coletâneas de frases narrativas da criação e profecias apocalípticas. Além dos que abordam a vida de Jesus ou de seus seguidores, cerca de 50 outros contêm narrativas ligadas ao Antigo Testamento. Para os católicos, alguns teólogos e historiadores, os textos apócrifos datam de muito tempo após a vida de Jesus, sendo alguns deles escritos há mais de 200 anos após a morte e ressurreição, não podendo ser considerados fidedignos, ou seja, nem tudo o que neles fora escrito narra com precisão a verdade. Os livros apócrifos foram retirados do cânon cristão por mostrarem um Cristo diferenciado dos evangelhos e teologias escolhidos, mostrando-o exclusivamente como Deus,
sem as limitações e sentimentos humanos, o que tornaria a passagem pela morte algo fácil, diminuindo assim o tamanho do sacrifício realizado pelo Salvador. Em outros, entretanto, a imagem de Cristo é excessivamente mundana e está em desacordo com a imagem passada pelos 4 evangelhos oficiais: Marcos, Lucas, João e Mateus. Muitos textos seculares citam os textos apócrifos, como por exemplo, o livro e filme O Código da Vinci, que utiliza fatos encontrados nestes livros para melhorar a trama do livro, visto que são muito poucos os que conhecem, mesmo que parcialmente. Algumas igrejas ortodoxas acrescentam ao cânon bíblico certas epístolas e evangelhos apócrifos, por exemplo, a Epístola de Barnabé. No cristianismo ocidental, atualmente existem vários livros considerados apócrifos. Nos sínodos realizados ao longo da história, esses livros foram banidos do cânon, ou seja, não fazem parte dos livros sagrados. Outros obtiveram uma reconsideração e retornaram à condição de sagrados, que também pode-se dizer canônicos. Como um exemplo de canonicidade, temos a Bíblia, que é a reunião de vários livros considerados sagrados. Os livros apócrifos são muito estudados atualmente pelos teólogos, porque a sua narrativa ajuda a revelar fatos e curiosidades a respeito dos primórdios do cristianismo. O número de livros apócrifos é maior o que da Bíblia canônica. É possível contabilizar 113 deles, 52 em relação ao Antigo Testamento e 61 em relação ao Novo. A tradição conservou outras listas dos livros apócrifos, os quais constam um número maior ou menor de livros. Se você gostou dessa curiosidade sobre os livros apócrifos, comente aí qual é a sua principal dúvida. Caso haja interesse, posso trazer aqui alguns textos apócrifos para que vocês tenham uma compreensão melhor. Obrigado por assistir a mais esse vídeo e até a próxima.